Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5, que diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Lucas está narrando o encontro de Jesus com Pedro. E ele nos apresenta Pedro em um momento muito delicado. Pedro havia passado a noite toda trabalhando, tentando pescar, tentando trazer o trabalho, ou o resultado do seu trabalho, do seu sustento, através da pescaria. E, infelizmente, Pedro não consegue pegar nada. Pedro passa a noite toda tentando e procurando algum tipo de resultado que ele não consegue. E Lucas continua dizendo que Pedro volta e ele está lavando as redes, quando Jesus aparece e está pregando a uma multidão. Então Jesus empesta o barco de Pedro, afasta um pouco da praia e prega essa multidão. Quando Jesus termina de pregar, Jesus se dirige a Pedro e diz o versículo que nós lemos. Jesus diz a Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Jesus está dizendo a Pedro para ele voltar no lugar que ele havia gastado tanta energia trabalhando a noite anterior e não tinha tido resultado algum. E é isso que Pedro demonstra em suas palavras. Pedro demonstra que a realidade, que o seu trabalho não havia gerado nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de fruto. Ele diz a Jesus. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O que Pedro estava fazendo era mostrando a sua realidade para Jesus. Jesus, eu sou um pescador, e se pesca muito melhor à noite. Nós nada apanhamos, nós já estávamos aqui lançando a rede há tanto tempo e nada aconteceu. Nós nos desgastamos, nós recolhemos o barco, nós estávamos lavando a rede porque nós havíamos desistido. Talvez tentaríamos outra hora, mas agora voltaríamos para casa com a frustração. Mas ele termina a frase não apontando apenas para a sua realidade. Essa era a realidade de Pedro, mas ele termina dizendo: mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Sabe o que Pedro estava demonstrando é que nem sempre Jesus vai te mandar fazer algumas coisas que condizem com a sua realidade. Nem sempre Jesus vai usar de que a sua vida esteja tudo dando certo para que ele possa fazer algo. Na maioria das vezes será o contrário. Jesus chegará no momento da nossa frustração, de nossas aflições, de nossas incertezas, e ele nos liberar uma palavra. Você não precisa que tudo esteja dando certo na sua vida. Você não precisa que todas as peças do quebra-cabeça comecem a se encaixar. O que você precisa é uma palavra. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E assim ele mantém todas as coisas, a ordem das coisas pela sua palavra. Paulo diz que Deus traz a existência pela sua palavra. O que você precisa é de uma palavra. O que você precisa é de uma ordem de Jesus. O que você precisa é confiar no que Jesus está dizendo. Sabe, a realidade é que muitas vezes nós nos apegamos à nossa realidade, aquilo que nós não podemos fazer. Dizemos a Jesus: olha o quanto eu fiz e nada aconteceu. Era como se Jesus estivesse dizendo: sim, Pedro, você pescou a noite toda e você não pegou nada, porque você não tinha uma palavra. Você se desgastou tanto, Pedro, mas o que você precisa é de uma palavra. Talvez você chegou nesse vídeo até pensando em desistir de fazer algo que o Senhor entregou nas suas mãos, porque você se esforçou na força do seu braço, mas o que você precisava era de uma palavra. Então não desista, continue acreditando, continue buscando, porque quando o Senhor fala a sua palavra, as coisas acontecem, porque Pedro lança a rede e eles enchem não só o seu barco, mas como o outro barco que também lá estava, com quantidade de peixe que eles pescaram, porque o que eles precisavam era de uma palavra. Que Deus te abençoe.